Sabe que a taxa de juros, aquela que a gente sempre ouve falar, e a confiança de quem tem uma indústria tem a ver uma com a outra? Basicamente tudo. E elas são a chave para a gente entender a situação atual de uma gigante brasileira, as indústrias home. Vamos mergulhar nessa análise hoje. Olha só o nosso roteiro. A gente começa pelo cenário geral, esse vento contrário que está soprando na economia. Depois a gente foca na estrela do dia, a Rume. E aí vamos fundo para ver o que está funcionando bem e o que nem tanto. Dá uma olhada em quem são os concorrentes e para fechar a gente pesa os riscos e o que poderia fazer o jogo virar para a empresa. Então, para começar a entender o desafio da home, e na verdade de qualquer indústria no Brasil hoje, a gente precisa olhar para um número. Um número que diz muita, mas muita coisa. 48,2. Esse aí é o ICI, o Índice de Confiança do Empresário Industrial. É o dado mais recente que a gente tem. E aqui que a coisa fica séria. A regra é bem simples. Se esse número está abaixo de 50, significa que o pessoal da indústria está pessimista. Não é só uma preocupaçãozinha, não. É uma falta de confiança geral. E quanto mais para baixo de 50, pior o sentimento. Pois é. E o pior é que isso não é de agora. Já faz 14 meses, mais de um ano, que a indústria brasileira está operando nesse clima de desconfiança. É um cenário bem complicado, um verdadeiro vento contra. Ok, então é nesse cenário, nesse mar de desconfiança, que a gente encontra a nossa protagonista de hoje. Vamos falar das indústrias home. Bom, a Rume é uma empresa com quase 100 anos de história, gigante no setor de máquinas e equipamentos. Mas o que chama atenção aqui, e é quase um paradoxo, é o seguinte: mesmo com toda essa desconfiança no ar, a empresa tem uma carteira de pedidos de 750 milhões de reais. É um recorde histórico. Isso já mostra uma força, uma resiliência impressionante. Para a gente entender como a Home funciona, é fundamental saber que ela é dividida em três partes. Três unidades de negócio bem diferentes. Pensa assim, a primeira é a Máquinas Home, o coração lucrativo da operação aqui no Brasil. A segunda é uma joia alemã, a B+W, super tecnológica, que vende para clientes de ponta na Europa. E a terceira? Bom, a terceira é a divisão de fundidos e usinados, que está passando por um momento bem mais desafiador. E essa divisão já nos dá a deixa para o próximo ponto. É a história das luzes e sombras da Home. De um lado, um motor super potente e do outro, uma âncora bem pesada. Vamos começar pela parte boa, né? Pelo que está dando certo, o que está realmente empurrando a empresa para frente. Olha só isso, tanto a Máquinas Home quanto a B+W, a unidade da Alemanha, estão voando. As margens de lucro são altíssimas, acima de 17%, e a carteira de pedidos da B+W para 2026 já está praticamente lotada. Isso dá uma previsibilidade de receita que é ouro para qualquer empresa. Mas nem tudo são flores. E a própria análise que a gente está usando usa uma expressão forte para descrever o outro lado da moeda, o calcanhar de Aquiles da Home. E esse ponto fraco é a divisão de fundidos e usinados. O que está acontecendo ali? Bom, a demanda de setores importantes, como o de energia eólica e o agrícola, caiu bastante. Ao mesmo tempo, os custos fixos são altos. O resultado? As margens de lucro foram lá para baixo. A própria diretoria da empresa reconhece que esse é o principal foco de preocupação hoje. Certo. Agora que a gente já entendeu a dinâmica interna, vamos olhar para fora. Contra quem a Home compete, como ela se encaixa nesse mapa da concorrência. Aqui no Brasil, no seu mercado principal, a Home é líder, mas a briga é dura, principalmente com os importados da Ásia, de países como China e Taiwan. A principal arma deles, o preço. É uma competição bem agressiva. E aí a gente vê o contraste de novo. Lá na Alemanha, com a unidade B+, o jogo é completamente diferente. Ali a competição não é por preço, é por altíssima precisão. Os concorrentes são os melhores do mundo, especialistas da própria Alemanha, do Japão, da Suíça. É outra liga. Bom, com todo esse cenário desenhado, a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? O que pode dar muito errado para a Home e o que pode dar muito certo? Quais são os riscos e quais são os gatilhos que podem destravar valor? E dá para resumir o dilema todo aqui. De um lado, nos riscos, a gente tem o cenário econômico, principalmente os juros, e os problemas internos daquela divisão de fundidos. Do outro lado, como gatilhos para uma melhora, a gente tem justamente a queda dos juros, uma virada de chave na divisão problemática e, claro, a entrega daquela carteira de pedidos gigantesca da B+W. De todos os riscos, o principal, sem dúvida, é a taxa Selic alta. Pensa bem,
Com os juros nas alturas, quem é que vai se animar a pegar um financiamento pesado para comprar uma máquina nova? Isso freia o investimento. E o pior, é um fator que está totalmente fora do controle da Rumi. E é por isso que, do outro lado da balança, o gatilho mais poderoso de todos seria justamente uma queda na Selic. Se os juros caírem, todo aquele investimento que está represado, esperando um cenário melhor, pode finalmente sair do papel. Seria como abrir uma comporta. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta no ar. Uma carteira de pedidos que é um recorde histórico tem força suficiente para superar um clima de desconfiança que já está tão enraizado no setor? Fica aí a reflexão.